Gente, eu não sei o tamanho da felicidade dela, mas a minha tá tremenda, tá? Porque acompanhar a pessoa, se lembrar desde a primeira ligação que ela fez para outra escola, Viviane, me ajuda, eu quero mudar para Fortunato, acompanhar um pouquinho do processo dela e chegar a esse momento aqui hoje é muito gratificante, tá? É muito gratificante. Eu acredito mesmo em você que está assistindo essa live. Acredito em vocês, que vocês têm capacidade de tirar carteira. Todo mundo tem. Basta uma orientação, basta um bom instrutor, basta ter paciência, basta pedir ajuda, falar o que você está passando, entendeu? E a Aparecida, ela vai contar aqui pra gente um pouquinho da história dela. Espero que ela não esqueça de nada, que vocês façam um bom proveito, tá? E aí, Aparecida, pode começar lá desde o início. Ela não começou o processo de habilitação na Fortunato, não, gente. Aí eu tava até perguntando ela aqui, por que ela mudou para Fortunato, né? O que aconteceu? Aí eu quero que ela compartilhe, mas fica à vontade para começar aí da maneira que você quiser. Ótimo, tá bom? Obrigada. Boa noite, pessoal. Falar um pouquinho hoje, né, sobre o meu processo de habilitação, que não foi nada fácil, né, assim, comprar muitas pessoas. E, assim, eu tive uma dificuldade, né, porque, como Viviane já falou, eu vim de outra escola, né, então, depois de várias reprovações, né, e aí quem me incentivou a essa mudança primeiro foi minha filha, né, que ela tirou a carteira dela, ela habilitou aqui, né, na Fortunato. Então, assim, e ela gostou muito do pessoal, gostou muito também do instrutor, né, dela. E aí foi o que me motivou, né, uma das causas, né, que me motivou. Então, após várias reprovações, a gente acaba ficando, assim, meio desanimado com a situação, né, o que aconteceu comigo. Então, eu já estava, assim, começando a me desanimar diante da situação, né, das quais eu já estava vivendo, né, naqueles momentos. Mas, desde o início, desde a primeira reprovação, eu, assim, sempre pensando em voltar. Igual, por exemplo, tentei a primeira, não consegui, falei assim, não, daqui a 21 dias, eles vão me ver aqui novamente. E assim foi, né? Foi várias vezes. E, por fim, eu imaginei, meu Deus, eu preciso mudar, né? Até que um dia, minha filha sempre me falando, mas até que um dia, uma amiga minha, né, eu falando com ela assim, nossa Deus, foi mais uma reprovação. E aí ela me falou assim, a gente é muito amiga mesmo, até Cláudia, o nome dela. Aí ela me falou assim, enquanto você não mudar, você nem conversa comigo. Porque o que você, de repente, a gente precisa de uma mudança e a gente não consegue enxergar. Aí, quando ela falou assim comigo, não conversa mais comigo, enquanto você não mudar, não toca nesse assunto. A gente conversa qualquer coisa, de menos assunto de autoescola. Aí, ela foi embora. No outro dia de manhã, né, aquela palavra assim mexeu muito comigo. Falei assim, gente, de repente eu estou precisando disso mesmo. E cá pra nós, eu acho que você teve coragem de mudar, porque ela foi bem forte, bem firme no que ela falou, né? Se fosse uma amiga assim que falasse e tal de qualquer maneira, mas ela não conversa comigo mais sobre esse assunto se você não mudar. Ela me deu bronca e amigo, gente, isso é amigo, entendeu? Amigo é o que fala a verdade. Eu não falo o que o outro quer ouvir, falo o que o outro precisa ouvir, né? Aí eu sei, né, assim, na minha consciência, assim, né, eu não estou conseguindo porque a culpa é minha. Então, assim, o tempo todo, né, todas as vezes que eu ia, a culpa é minha. Então, para que eu mudar? É uma das coisas que dificultou, né, o meu raciocínio de aceitar a mudança. E aí,
Mas quando ela me falou isso, eu tive que parar, refletir a situação, e minha filha já havia me falado, né? Aí eu voltei e falei com Lorena, e aí? A situação é essa. E aí ela, mãe, eu já te falei, né? Eu já até te falei também que o Adeildo está lá. O Adeildo, a gente já conhece, né? Porque é da nossa igreja, a esposa dele também. Então são, assim, pessoas muito amáveis, né? Aí, e ela, mãe, eu já te falei a questão do Adeildo, já te falei que ele está lá, já te falei da Viviane, que eu tive todo o apoio da Viviane quando eu estive lá. A Viviane, assim, sempre conversou comigo pessoalmente, eu tenho o número do celular dela, então, assim, eu conseguia contato direto com ela, né? Aí foi o impulso que eu tive, né, da minha amiga e da minha filha. No outro dia eu liguei para Viviane. Quem atendeu, se eu não me engano, foi a secretária Luciene, né? Pois é, foi Luciene quem me atendeu. E aí eu já estava assim, eu já havia aceitado a mudança, eu já estava querendo tanto que eu já desabafei, né? Não, eu preciso mudar, eu quero essa mudança. Agora assim, tem que ver se tem vaga, né? Com o instrutor, tem que ver. Aí eu, não, então me passa para a Viviane. Imediatamente ela se dispôs a passar para a Viviane, me passou para a Viviane. Aí Viviane foi um amor de pessoa comigo. Me ligou, conversou, se dispôs, e Deus foi abrindo portas, hein? Aí Deus abençoou que o Adeildo, né, conseguiu chegar até ele, e ele, se eu não me engano, aquela semana tinha uma aluna que foi aprovada dele, aí surgiu essa vaga, né? Aí eu, graças a Deus, hein? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e buscam em Deus, hein, a resposta. E aí vim eu. Pensei assim, pego 5 aulas e bola pra frente. Vou lá fazer mais uma prova. Porque a questão minha, eu acho que de tanta vontade que eu estava de tirar a carteira, que eu nem estava assim com essa preocupação na questão assim, vou ser reprovada. A questão é aproveitar todas as chances para poder ir até lá. Aí o que aconteceu? O Adeildo me deu uma aulinha, foi até no sábado, né? Aí quando chegamos no final da aula, o Adeildo olhou para mim e falou assim, olha, você não está preparada para ir lá no exame. Eu não te libero. Eu ouvi o que ninguém gostaria de ouvir, né? Então você pode comprar mais aulas e nós vamos conversando durante esse tempo. Fui para casa, assim, meio chateada, né? Ai, meu Deus, mas tantas aulas que eu já peguei, por que isso? Aí passou a semana, né, de aulas com o Adeildo, graças a Deus, ele naquela maior dedicação em ensinar, né? E sempre falando também umas verdades, né? Por exemplo, você não está preparada. Então, assim, se você quiser ir, aí vai ser por sua conta. Mas eu não estou aqui dando aula para o aluno para eu poder ver o aluno chegando lá e sendo reprovado. Por que, Aparecida? Chega um certo tempo que a pessoa fica frustrada, né? De só ser reprovado. E aí eu passei a entender, né, o Adeildo. Aí quando eu estava dirigindo, por exemplo, ele me levou no centro, né? Falei, nossa, Adeildo, aí não, tem que enfrentar a realidade. Então, assim, ele teve essa preocupação também de que o aluno, ele tem que sair habilitado, mas ele tem que sair também capacitado, né? Para poder enfrentar a realidade do trânsito. Aí, quando ele me falou isso, para mim, assim, foi um choque, né?
foi um choque. Eu pensei assim, meu Deus, porque eu ainda não tinha essa maturidade, eu não tinha essa maldade ainda, né, de que eu precisava sair não só habilitada, e ele, não, a carteira só não vai dirigir por você, não, você tem que ter consciência de tudo que está acontecendo no trânsito, de tudo em sua volta. E enquanto você não pegar essa autoconfiança, o que está te gerando esse medo? Porque realmente eu tinha medo. Eu não tinha medo de ir lá tentar tirar a carteira. Mas quando eu estava no trânsito, aí sim, eu tinha muito medo, né? Então, e aí eu falei assim, Adeildo, você foi mais do que um instrutor, né? Você está sendo um amigo, você está sendo um conselheiro, você está sendo um psicólogo, né? Aí ele, Aparecida, olha, primeiro é vencer o medo. Você precisa vencer esse medo. Então ele detectou esse problema em mim, né? Foi onde, logo após isso, nós tivemos, foi até o dia que o Adeildo me falou, chego aqui, aí a Viviane falou assim, olha, eu tenho uma proposta. Acabei de conversar com a Verusca, eu ainda nem falei com ninguém, mas nós vamos ter um encontro. O Aparecido, eu acho que vai ser muito bom para você. Aí eu pensei, que bom, que dia que vai marcar? Olha, já é a próxima segunda-feira. Isso foi no sábado, feriado. Foi no feriado, né? Aí isso foi no sábado, chegou na segunda-feira, eu fui no encontro. Aí quando eu fui, né, no encontro, a gente tinha várias pessoas. Aí eu vim pra cá, fui pra casa com aquela sensação assim, gente, era um encontro em grupo, foi tão bom assim. Imagina eu conseguindo um momento individual com ela, né? Então assim, aí graças a Deus no decorrer disso aí conseguimos esse momento individual com ela, né? Foram até 3 sessões, hein, com a Verusca. Então, o primeiro passo, né, o primeiro dia, ela já foi trabalhando nessa questão. Gente, e antes disso, né, antes de ter o encontro com a Verusca, eu tinha, assim, muito, sei lá, eu queria guardar tudo só para mim. Então, eu não queria falar nada com ninguém, né, eu não queria dispor a minha vida para ninguém, eu não queria abrir minha vida para ninguém. Aí acontece que eu conversando com uma pessoa de lá da minha igreja, uma irmã de lá da minha igreja, ela, só Aparecida, eu vou ver um momento pra gente. Pensei assim, ai meu Deus, lá vem. Aí quando foi o dia que ela marcou, eu dei um jeito, escapei, não fui, escapuli da situação. E aí, quase na hora eu liguei para ela, né, mandei uma mensagem. Oi, irmã Glaucia, não tem como eu ir hoje não. Pode marcar outro dia? Aí ela, ai Aparecida, eu vou ver a semana que vem. Outro dia, demorou um pouquinho. E aí, quando foi da outra vez que ela marcou, quando estava chegando no dia, eu, ai meu Deus do céu, o que eu vou falar com ela? E aí, fui ao encontro com ela. E aí, acabamos ficando mais de 2 horas. Conversando. E aí começou, né? Ela começou a investigar a minha vida, né? Desde quando eu nasci. Aí depois eu fui me soltando e fiquei assim tão à vontade que eu acabei até falando, acho que até demais. Mas aí ela marcou depois um outro encontro. Aí eu, nossa Deus, que coisa boa. Mas eu ainda não tinha conseguido vencer totalmente aquela barreira, aquele obstáculo do medo. E aí entrou a Verusca Ensina, né? Que aí eu mesma já pedi para Viviane, pelo amor de Deus, eu já estava gritando
gritando por socorro, né? Que eu queria todas as ajudas que viessem, né? Para quem antes corria. Eu acho que isso também foi, assim, um pouco do resultado, né? De tantas reprovações, que quando a gente não aceita, principalmente assim, não é querer me autovalorizar, né? Mas que eu já trabalhei com aula de sociologia, já dei aula de sociologia como professora de sociologia, a gente estuda muito também a questão social, né? A gente estuda os movimentos sociais, né? Por exemplo, que porque muitas vezes chega a uma determinada situação, né? Na vida do grupo ou da pessoa, né? A gente estuda também um pouco sobre família, né? Sobre o comportamento das pessoas em família, política, ética. Então, assim, e a gente, não sei se foi isso que interiorizou dentro de mim, de não falar da minha vida, sabe? Se isso ajudou a contribuir, né? Mas aí, por fim, depois que eu consegui, né, me abrir, depois que eu consegui conversar com terceiros, né, que acaba se tornando amigos, né? Aí o que acontece? Com a irmã Glaucia, a gente acabou assim adquirindo uma amizade. Falei com ela assim: irmã Glaucia, de todas essas reprovações que eu tive até o momento, você sabe o que mais valeu a pena para mim? Aí ela: não, o quê? Foi ter te conhecido. Foi poder saber que a gente pode ter amigos, a gente pode se abrir com amigos, porque eu sempre tive essa dificuldade. Então agora que eu estou começando a me abrir, né? Aí passou isso. Aí passou a situação com a irmã Glaucia, que foi uma bênção, né? Foi um divisor de águas na minha vida, né? Na questão aí da habilitação. Aí, né, assim, eu preciso de uma ajuda extra. Aí eu já estava gritando por socorro, né? Porque eu já havia feito 2 pré-exames, né? Na Fortunato, graças a Deus por esse pré-exame, né? Que fala assim, gente, é muito importante, é uma bênção na vida dos alunos, né? Para mim foi de grande valia. E aí nos 2 pré-exames, né, eu fui reprovada, e aí as 2 vezes também o examinador, né, que estava fazendo papel do examinador, né, me disse assim: você sabe fazer, a gente sabe que você sabe fazer. Até a moça que estava sentada atrás, hein, de um dos pré-exames, né, falou assim comigo: nossa Deus, eu senti uma segurança com você, na qual eu não sinto assim com muitas pessoas que já são habilitadas há muito tempo. Então assim, e você sabe fazer. Aí eu fui para casa, meu Deus, graças a Deus eu sei fazer, eu sei que eu sei fazer, mas na hora do exame mesmo de rua, me dá uma tremedeira, me dá uma insegurança, eu passo mal, eu não sei o que está acontecendo comigo. Então, já que, graças a Deus, eu estou tendo muito apoio, eu vou aproveitar esses apoios, hein? Aí eu peguei no pé da Viviane, aí graças a Deus conheci Keiliane também, Viviane me apresentou a Keiliane, né? Que é um amor de pessoa, é uma bênção também. Aí Keiliane conversou comigo, nós oramos, né? E várias vezes eu a procurei, ela sempre se prontificou, né, a conversar comigo. Aí eu falei assim, gente, eu acho que agora já é hora de procurar uma profissional da área também, né? Porque ficar só alugando a Keiliane, conversando com a Viviane, eu quero assim... me abrir também, eu quero ver o que está acontecendo comigo, porque eu tinha assim, essa curiosidade de saber o que estava acontecendo comigo, né? Aí, graças a Deus, a Viviane conseguiu, né? Me passou o contato da Viviane, né? E aí entrou em contato com a Viviane também, aí a Viviane se prontificou e nós tivemos um momento.
E aí aí o primeiro momento com a Viviane, ela já me passou, né? Umas atividades, ela conversou muito comigo também. Aí ela me passou umas atividades que era para eu poder seguir em casa. Aí tinha uma folha lá para poder ler. Aí nessa folha também foi assim essencial para mim, né? Porque nessa folha fala um pouco, né, sobre as dificuldades da gente, né, sobre a não aceitação. Não vou falar muito não, porque quem tiver oportunidade até a ela, vocês vão ter a oportunidade, né, de ter uma consulta assim, de ter um momento com ela mais profundo, né? Então, e é assim, profundo, né? Muito profundo, A viu? Verusca é profunda. Aí, Verusca me passou essa folha, e aí essa questão, né, do não, essa questão do talvez, que a gente usa muito, né? A questão assim, eu vou tentar tirar minha carteira. Ela trabalhou muito comigo isso também, porque desde o início, né, nossa primeira conversa, ela disse, eu estou tentando tirar minha carteira. E aí ela conversou muito comigo também a respeito disso, né? Que quando eu falo que eu vou tentar, eu estou insegura. Pressupõe que algo pode dar errado. Isso, né? Algo externo está controlando, né? Eu não quero falar muito não, porque eu quero que vocês tenham, né, esse momento com ela também, ou para quem está longe, né, não da nossa cidade, mas procure um coach sério, né, para poder conversar, tá? Porque vocês vão ver que vale muito a pena. E aí nós conversamos, passou o primeiro encontro, o segundo encontro. Toma um pouquinho de água. Vamos pro terceiro encontro, que foi o último, né? Aí ela já marcou para mim, por exemplo, amanhã eu estava já para fazer a prova às 8 horas da manhã. Ela marcou para mim um dia anterior, né? Foi no dia 14 que eu fui. Ela marcou no dia 13, às 19 horas. E aí eu fui a um encontro com a Viviane. Com a Verusca, desculpa. Aí ela já fui assim, com a ideia assim, hoje eu quero sentar ali, eu quero ouvir mais do que falar. Hoje eu quero só ouvir. E aí eu falei pouco mesmo naquele dia. E aí nós, no nosso encontro, fui para casa. Depois eu vou contar um pouquinho do que aconteceu no último encontro. Aí fui para casa, passei ali perto do shopping, né? E aí a gente ia comer um pastel, mas acabamos nem comendo, fomos para casa direto, né? Porque não tinha nada aberto também. Eu queria assim, minha vontade era de sair, era sentar no lugar, descontrair um pouco, né? Mas como não podia nem sentar, a gente foi para casa. Aí fui para casa, até então eu estava achando que estava tudo bem comigo, né? Quando eu cheguei em casa, me deu uma crise que eu comecei a chorar. Aí eu falava com meu esposo assim, igual menino, parecendo adolescente. Aí eu falei com meu esposo assim, olha, amanhã eu não vou lá, já está decidido. E aí ele olhou para mim e falou assim, o quê? Você não vai? Eu não vou. Mas você saiu tão animada do encontro lá com a Verusca? Aí eu falei com ele assim, não, mas agora eu já estou decidida a não ir, eu não vou. E por favor, não conversa comigo isso. Mas vai perder o seu dinheiro? Porque eu prefiro perder o dinheiro do que voltar com a vergonha de não ter conseguido, de saber que eu estou indo ali só para colecionar mais uma reprovação. E aí, derrota não, porque a Viviane me ensinou, derrota não. Você, igual um dia que eu fui reprovada lá, eu falei assim, Viviane, fui derrotada. Aí a Viviane me consertou, né? Derrotada não. Você foi reprovada, mas derrotada não. E aí,
Eu falei assim com meu esposo, não, eu não vou porque eu não quero colecionar mais uma reprovação. Não vou. O dia que eu me senti preparada, eu vou. E fui para o meu quarto, fechei a porta do quarto, fui para o meu quarto, ali chorando, respirando, falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Meu Deus! Aí voltei na sala, peguei um copo de água para tomar, meu esposo falou assim, o que está acontecendo com você? Eu falei assim, não quero conversa, por favor, respeita o meu tempo. Aí voltei pro quarto, fechei a porta, né? E tomei a água, ali chorando, feito uma criancinha, né? Aí... Mas chorar é tão bom, chorar desabafa. Pôr pra fora, e não pode viver chorando, entendeu? Chorando várias vezes pelo mesmo motivo, mas dá uma chorada assim pra lavar a alma, é bom. Pra desabafar, né? Aí fui e coloquei, né? Falei assim, ai Senhor, fala comigo, Pai, tem misericórdia, meu Deus. Aí eu coloquei, liguei no YouTube, né? Aí a primeira coisa, pedi hinos, hein, de louvor. Gente, em meio a 10 ou 11 reprovações, porque eu fiquei perdida, se não for 10, são 11. E aí, até então, eu ainda não tinha ouvido esse hino, né? Mas eu conheço. Aí, liguei, aí apareceu, né? Aquele louvor, quando tudo... Em fervente oração. Em fervente oração, né? Quando tudo entregares um altar, né? E aí eu fiquei ouvi o hino 1, 2, 3, 4, 5, nem sei quantas vezes. E eu ouvindo só assim toda hora, né? Eu passei ele, depois coloquei um outro hino, voltei nele, né? Falei assim, não, Deus está querendo falar alguma coisa aqui comigo. E aí foi em fervente oração. Eu falei assim, Senhor, mas eu já entreguei tudo no seu altar, Pai. Não tenho mais não sei nem mais o que fazer. Aí, né, tem uma parte que fala, né, que só quando tudo entregares no altar, né, que sua alma se abrir, né, que Deus vai sentir que a sua alma se abriu. Aí você sua alma se abriu, aí você vai fluir, né, da bênção de Deus, isso. Aí, falei assim, ai meu Deus do céu, alguma coisa ainda está retida aqui dentro de mim. Aí eu ouvi o hino, aí eu lembrei do último encontro, né, com a Verusca, e aí eu lembrei dela me falando sobre a águia, né, ela me contou a historinha da águia, eu até perguntei para ela se eu poderia falar aqui, né, da águia, que a águia era muito medrosa, né? Então ela procurou um sábio, e aí esse professor, né, muito sábio, falou para ela que ela ia ter que enfrentar, ela ia ter que brigar com o medo, ela ia ter que enfrentar o medo para que ela pudesse vencê-lo. E aí a águia foi, né, em busca do medo. Aí chegou no lugar, a águia deitou no chão, né? Rolou assim. E agora? Vem! Aí o medo chegou, né? Aí o medo chegou, aí ela começou... Aí ela ficou com medo. Na hora que ela viu o medo, né? A situação, aí ela foi e recuou. Ela recuou, né? Aí o medo foi... Aí ela perguntou pro medo, por que você sempre me vence? Ó, gente, se vocês tiverem oportunidade, a Verusca vai contar essa historinha assim, do jeito dela, e muito bom, tá? A gente ouvia assim, da boca dela mesmo, que até parece que ela é a autora da história. E aí... Ela decora as histórias, tem história que ela já conta a história toda sem ler o papel. Pois é. Ela é fera. Aí a águia brigou com o medo, né? E perguntou pro medo, mas por quê? Você sempre me vence. Aí o medo falou para ela, é porque você me dá ouvidos. Enquanto você me dar ouvidos, eu vou te vencer. Aí a águia foi, a águia ali chorando, esperneando, né? A águia levantou, alçou o voo, né? Falou assim, ó,
eu sei voar, pra que tanto medo? E aí a águia viu como é gostoso voar, como é gostoso a liberdade, saber que ela sabe. Né? Eu acho que naquele momento em que eu estava ali, que me deu aquela crise de choro, me deu aquele pânico, me deu vontade de fazer igual a águia, deitar no chão e espernear, eu acho que já era eu ali relutando com medo. Né? Eu acho não, tenho certeza. Depois a gente vê, né? Ali era eu e o medo, né? Eu relutando contra o medo de ter mais uma reprovação. Falei, meu Deus, mas por que eu nunca tinha sentido tanto medo antes assim? Eu só queria ir e fazer o teste, mas é porque antes eu não ia com a consciência que o Adeildo me despertou, né? Com a consciência de vir aprovada. Então, assim, quando abriu esse leque, né? Quando instalou na minha mente isso aí, de que eu estava indo ali para poder ser aprovada, eu não poderia aceitar a reprovação, é aí que o medo tomou mais conta. A Adeildo comentou comigo que na outra autoescola você ficava marcando exame para ver se um dia você seria aprovada, né? Sem estar preparada. Isso. Era reprovada, já marcava outra. Era reprovada, já marcava outra. Isso. E o outro instrutor, ele tentou me falar, né? Ele tentou me falar, a Aparecida. A Maria também, né? Que ele, o Adeildo, me chama de Maria. Ô Maria, eu acho que você não deve ir. Mas assim, não sei por ele, não sei se é porque eu tenho mais idade que ele, né? Isso deixava ele assim retraído de me falar umas verdades assim na lata, como o Adeildo falou, né? Então assim, ele sempre assim com muito jeitinho, muita educação, às vezes muita educação, mas bem novo. E aí, ele com muito jeitinho, muita educação, né? Não tô falando que o Adeildo é mal educado, não. Tô falando assim, é o sincero, jeito, né? É sincero, é. E aí, gente, ele até tentou me avisar, mas eu de surda me fiz, né? Então, assim, e aí eu tinha que vir mesmo, tinha que ter essa mudança mesmo para poder despertar também em mim essa atitude. A gente tem que ter essa atitude, né, de querer. E aí quando eu consegui vir, o Adeildo, né, teve esse trabalho, o Adeildo, assim, eu falo assim, o Adeildo foi o primeiro a ter a coragem, né, de me enfrentar, teve a coragem de me confrontar, graças a Deus por isso, né, glória a Deus por isso, né, Deus usou ele, eu falo assim, ele foi usado por Deus mesmo, né? Para poder me confrontar, porque muitas vezes a gente não precisa, assim, de tanta mansidão. Muitas vezes a gente precisa de alguém mesmo que confronta com a gente, né? De que faz a gente ver a realidade, faz a gente analisar se realmente eu estou pronta, se realmente é isso que eu quero, né? O que ele me falou assim... tem muitas pessoas que acham que o instrutor, né, muitas vezes só quer vender aulas, mas o instrutor, ele é a melhor pessoa para poder te identificar essa situação de que se você está ou não em situação de ir até o exame, né? Então, assim... muitas vezes ele vai precisar de falar com você mesmo, né? Falar com sinceridade, né? Como se dizem na gíria aí, falar na lata, né? Falar umas verdades as quais, né, a gente não quer nunca ouvir. Então, assim, foi muito bom. Foi de grande valia, né? Eu agradeço a Deus, agradeço... Volta lá no seu quarto, que eu acho que você não concluiu, não. Tá ouvindo o hino. Tá. Eu lembro que você falou que você tinha separado a sua roupa para fazer o exame, mas que você não sabia se você ia fazer o exame. Isso, obrigada, Viviana. Isso, a questão, né, do hino que eu ouvi. E aí, por fim, né, depois de, sei lá, uns 40 minutos de tempo, né, eu cheguei
a separar minha roupa, né? Separei minha roupa, aí meu esposo olhou pra mim assim, né? Eu falei assim com ele, eu estou separando essa roupa, amanhã eu decido. Aí separei a roupa, falei assim, voltei pro quarto e falei assim, Senhor, só se o Senhor me der uma noite de sono tranquila, eu dormir em paz, vai ser um sinal, eu vou acordar me sentindo em paz, porque eu estava assim bem atribulada, né? Mas a partir daquele momento que eu ouvi o hino, quando eu separei minha roupa, graças a Deus, já estava me sentindo mais em paz. E aí aí no outro dia eu acordei, né, antes das 5 horas um pouquinho, 5 para 5, eu acordei, o estômago estava embrulhando, fui ao banheiro, e aí desfiz do estômago, né? E aquela ânsia de vômito, aquela ansiedade, né? Aí eu voltei pro outro quarto, deitei um pouquinho, né? Aí quando eu pego meu celular, tinha uma mensagem de quem? Da Verusca. E aí era uma terapia que ela havia me mandado. Gente, pensa numa coisa de Deus, porque até aquele momento eu ainda estava indecisa. E aí ela me mandou uma terapia, eu abri, deitei, relaxei, ouvi, falei assim, eu tenho tempo ainda, agora são 5h25, dá muito tempo. Aí eu ouvi a terapia todinha, graças a Deus. Depois que eu ouvi a terapia, eu peguei a Bíblia, abri, aí saiu naquela passagem onde Jesus anda sobre as águas, em que ele fala assim, não temas, eu sou contigo, né? Que ele falou para os apóstolos, sou eu, venha, mandando os apóstolos ir, né? Até ele, né? Então assim, eu falei assim, Jesus, o Senhor está mandando eu ir lá no exame? Senhor, o Senhor já falou comigo que o Senhor vai comigo, né? Se o Senhor não vai comigo, o Senhor está dentro de mim, por que eu estou temendo tanto? Aí eu comecei a pedir perdão a Deus, né? Eu falei assim, Senhor, me perdoa por minhas fraquezas. E entrei no banheiro, já tomei um banho, já vesti a roupa, e aí meu esposo levantou, né? Bora, vamos lá, né? Aí quando eu estava a caminho da autoescola, foi algo aconteceu assim muito profundo, né? A caminho do exame, né? A caminho do exame, né? No dia 14. Aconteceu algo muito profundo, que eu comecei a refletir, né? Porque eu estava correndo tanto, né? Aí eu senti assim, eu falei assim, Senhor, o que está ainda errado em mim, Pai? Porque eu quero sentir aquela paz total. Ainda tem algo assim que eu ainda preciso me libertar, que eu preciso liberar. Você que eu indo para ir pro falar. exame perguntando isso para Deus. Isso, perguntando para Deus, hein? Meu esposo caladinho do lado. Graças a Deus, Deus cuidou até disso, que ele foi caladinho, o exame todo. Aí, ele... Ainda tem quantos minutos? Quantas horas aí que não? São 6h42. Ah, tá. Aí, gente, porque a gente fica preocupado de não dar tempo de finalizar, né? E aí, quando eu estava, né, quase chegando lá, eu senti Deus falando comigo claramente, né? Você ainda está com um altar, você colocou um pedestal para essa carteira, você precisa ainda me entregar tudo, porque não houve essa entrega total, né? Porque eu estava ainda preocupada com a carteira. Aí, graças a Deus, chegando no local de exame, estava quem? A Viviane e a Keiliana, essas duas bênçãos sentadinhas lá. Nossa, Deus, e ninguém próximo a elas. Eu falei assim, meu Deus, Deus prepara tudo. Aí Você sentou no meio de nós duas, não foi? Foi. Cheguei e sentei no meio das duas. Aí a Keiliana me perguntou como eu estava. Eu falei assim, graças a Deus agora eu estou bem. Aí a gente conversou um pouquinho nesse intervalo de tempo, né? Até chamar, a gente conversou um pouquinho. Aí a Viviane foi e falou de um relato de uma pessoa que estava querendo tirar a carteira, mas ela queria de carro, não, ela queria de moto.
Aí, é tipo assim, né? Mais ou menos induzida, né? A tirar a de carro primeiro, né? E aí ela ouviu o instrutor, mas não era de carro que ela queria tirar. Mas como não era de carro que ela estava em pensamento de tirar, ela tirou Ela de foi, primeiro. ela tirou acho que de segunda. Pois é, foi assim, Mas foi muito rapidinho. fácil para ela ter tirado de carro. Ela foi a Daiane, gente. Quem assistiu a live semana passada? Ela tirou de carro rapidinho porque não era a carteira que ela queria. Então ela não queria tanto aquilo ali, né? A de moto mesmo que ela queria mesmo. Mas o primeiro instrutor dela de legislação identificou que ela não sabia andar de bicicleta e fez ela desistir, mudar para carro. Aí de carro ela foi lá e tirou rapidinho, que ela estava preocupada, ansiosa, querendo demais a carteira. Ela foi lá e conseguiu. Aí quando ela foi fazer a de moto, que era o que ela mais queria, ela queria tanto, com tanta força, né, com tanta intensidade, que ela ficou muito ansiosa e deu crises, né? Que foi aqui a história de semana passada. E aí, gente, o que acontece? Viviane, falei assim, nada é por um acaso, né? Que ela citou essa situação. Aí quando a Viviane falou assim, ela não queria tanto, me deu um estalo assim, porque eu quero tanto essa carteira. Eu estou vindo essa carteira com uma necessidade, né? Então assim, por que eu quero tanto? Aí eu fui ler com a Viviane, sabe por que eu queria tanto essa carteira? Pensando mais na minha mãe, 83 anos de idade, minha mãe já teve problema lá, né? De saúde, teve assim, caso de ter que sair com ela às pressas, eu com o carro na garagem, eu não tinha como ir socorrê-la, né? Então assim, tudo isso estava pesando muito. Aí todas as vezes que eu ia tirar a carteira, mesmo inconscientemente, mas eu estava com essa preocupação na minha mente. Com essa cobrança. Com essa cobrança, essa autocobrança, né? Eu necessito dessa carteira, porque na hora que a minha mãe precisar, e teve um outro fato também que eu até falei com a Viviane, né? De um dia que meu esposo passou mal, e aí ele ficou assim, o corpo todo mole, ele não dava conta de dirigir, a gente ficou até com medo de ser um início de AVC, né? E aí, com o carro lá na garagem, meu filho que dirige não estava em casa e eu não tinha condições. Eu olhei e falei assim, meu Deus, eu não tenho condições de socorrer meu esposo. Aí foi que me motivou, né? Um dos motivos, né? Que me levou a tirar a carteira. Mas, falando para a Viviane da minha mãe, aí me veio aquele estalo assim, o quê? Espera aí. A mãe, todas as vezes que ela precisou, Deus sempre proveu alguém para poder levá-la no hospital. Quando não é meu irmão que está em casa, é o vizinho, quando meu esposo não está em casa, Deus sempre proveu. Deus nunca desamparou minha mãe. Tanto é que, graças a Deus, ela está viva, né? Apesar de tantas situações que ela passou, que muitos acharam assim, ela não vai aguentar e a vontade de Deus, né, prevalece na vida dela. Gente, aí eu olhei para a Viviane e falei assim, Viviane, Keiliane, você lembra, Keiliane? Deus sempre proveu para minha mãe, porque eu estou tão preocupada. Naquele momento ali, eu senti que o altar da carteira foi tirado. Aí ficou só Deus no meu coração. Gente, vocês escutaram isso? Isso é muito forte. O altar da carteira foi tirado. Ela estava colocando a carteira no altar. Ela foi conversando com Deus até na área de exame, ela questionando a Deus por que ela estava sentindo aquilo tudo. E Deus falou com ela, você está colocando a carteira, põe a carteira no pedestal, entendeu? Carteira é importante, é um documento muito útil, necessário. Mas não é algo assim que você deve, que vai valer sua vida, que você tem que morrer, que você vai morrer se você não tirar, não. E quanto mais você colocar essa pressão, essa necessidade, mais você atrasa o processo. Primeiro que a gente tem que buscar com toda intensidade é Deus. Entendeu? E as coisas, minha filha, serão acrescentadas, né? Porque até que a ansiedade, ela não vai trazer a bênção até você.
Eu lembrei da Keiliane um dia, né, que falou assim, a ansiedade só vai até onde você deixar, né? Então, assim, uma das conversas com ela. Então, a ansiedade, ela vai retardar essa bênção. Ela retarda a bênção, as bênçãos na vida da gente. E aí, naquele momento ali, é como se descortinasse a minha vida todinha. Mas, gente, eu estou vindo essa carteira só com uma necessidade. Nesse processo todo, eu ainda não tinha analisado assim, para que eu quero a carteira? Por que eu quero a carteira? Eu quero passear também, né? Eu quero sair com as amigas, eu quero ter essa liberdade de não precisar de só meu esposo ter que me levar, buscar, né? Porque nem sempre ele vai estar à disposição e nem sempre também ele vai estar com vontade, não é nem boa vontade, né? Que isso eu acho que assim, nem depende da boa vontade, depende mesmo da vontade da pessoa, que às vezes a pessoa fala assim, fulano está com mal vontade comigo, mas nem sempre isso quer dizer que seja boa vontade ou má vontade. Nessa questão aí, é porque a pessoa também, ele tem a vida dele e acaba ficando preso, igual por exemplo, o carro está lá, ele vai ter que ir me levar, que já aconteceu várias vezes, né? Era o encontro das amigas, aí ficar de olho no celular, não poder nem dormir, porque tal hora ia me buscar ou na hora que eu pedisse. Né? Eu nem tinha pensado por esse lado, né? Para poder dar pelo menos um refresco na minha cabeça. Eu só pensei pelo lado da necessidade. Eu só via o lado ruim. Agora que eu estou falando aqui, que veio isso, né? A minha memória. Eu só via pelo lado ruim. Meu Deus, só se tiver uma pessoa morrendo, eu não vou poder socorrer, eu não vou poder atender. Que é isso, gente, se tiver alguém morrendo, Deus sempre vai prover uma forma, uma maneira. Então a gente tem que passar a ver a nossa carteira, né? Você que está me vendo aí, como algo essencial para a sua vida, como algo bom para a gente poder ter, né? E não somente como algo que você precisa ter naquela hora de angústia, né? Para um momento também de lazer, para um momento de alegria, né, gente? E já estamos quase chegando no final, né? Aí o que eu ia falar, né? Um pedacinho aqui do hino, do louvor, né? Que eu havia falado para vocês em fervente oração, que o que mais me chamou a atenção, né? Onde fala assim, Deus sentiu que minha alma se abriu, colocando tudo no altar. Aí eu pude fluir as bênçãos que o Senhor já tinha preparado para mim. Porque já tem preparado para a gente as bênçãos, né? Mas a gente vai fluir dessas bênçãos, ou da bênção da carteira, somente quando a gente colocar tudo no altar, quando a gente entregar nas mãos do Senhor, confiar e não ter essa preocupação total, né? E uma coisa também que eu quero pedir para a Viviane, né? Eu falei assim, eu vou pedir para ela, eu sei que a empresa dela sempre tem honrado o nome de Deus, né? Aí pedi para ela para que continue, né? A empresa continue com as portas abertas, hein? Que eles continuem abertos também, né? Para os alunos e funcionários, hein? Ter essa liberdade de falar da grandeza, da bondade do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? E enquanto o nome de Deus e Jesus Cristo for proclamado nesta empresa, com certeza vocês serão honrados. Amém, amém, com certeza. Gente, eu tô aqui assim, ó. Não precisou interromper hora nenhuma, não precisou falar nada. Eu tô aqui assim, ó. O coração tá assim, ó. Tenho certeza que tem muita gente aí, a Kailane falando, gente, conversa maravilhosa. A Cláudia falando, que mensagem linda, libertadora. Ô, gente, por Deus, meu coração tá acelerado. Meu coração tá acelerado. Cada história, cada pessoa que passa aqui é uma história diferente.
Entendeu? Vocês têm a oportunidade de conhecer muitas histórias e aprender com muitas histórias. Mas a sua história vai ser única também, tá? Nós estamos chegando ao final. Eu vou passar para a Keiliane encerrar, agradecer e entregar o pote, o presente. Tem um minutinho? Gente, só falar com vocês, olha, sábado agora, né? Graças a Deus, completo 52 anos, hein? Assim, eu senti de falar um pouquinho sobre a idade, porque tem muitas pessoas que com 40 anos já me falaram, né? Tem gente com 40 anos, com 50 anos, né? Ou até menos de 40, que se acha velha para poder tentar tirar a sua habilitação. Não, nós estamos na idade certa, é o momento certo, é o momento que Deus preparou, né? Então, assim, não preocupe com essa questão de idade, viu? Ô, gente, a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte: o que mais importa é sua saúde mental. Sua saúde mental importa mais do que sua habilitação, entendeu? Então, preocupa com a sua saúde mental. Busque a Deus. Gente, olha que maravilha. Ela, não sei se nos outros exames, que ela fez acho que 7 exames na outra autoescola e 3 exames com a gente, né? Foi isso. Então, não sei se antes ela já tinha feito isso, mas no último exame, no exame que ela foi aprovada, ela foi a caminho do exame conversando com Deus e com certeza ouvindo, deixando ele falar no coração dela, entendeu? Então, não espere fazer 5, 10 exames para você parar e conversar com Deus, não. Já vai conversando desde o primeiro exame, desde as suas aulas. O mais importante, além de conversar, além de você falar, perguntar para ele, fica em silêncio um momento para você também escutar, porque ele fala. Se você não perceber que ele falou na hora, é porque não é a hora dele responder, mas ele vai te responder, tá? Muito obrigada a todos aí que ficaram com a gente até o final. Essa palavra foi maravilhosa. Eu não esqueço o depoimento de ninguém que passa aqui, fica marcado mesmo, tá? Muito obrigada, foi lindo mesmo. Muito obrigada mesmo pela confiança, tá? Muito obrigada mesmo. Eu agradeço. Passa para a Keiliane aqui, tá? Agradeço a vocês também e todos aí que fizeram parte desse processo, desde o início, né, até o último dia. Sou grata a Deus pela vida de todos. Se a Verusca ver esse vídeo depois aqui pra Verusca, aqui, ó, coraçãozinho. Cuida muito dos nossos alunos. Ei, gente, boa noite. Tá aqui o potinho da gratidão, tá? Porque ela é merecedora, né, disso aqui. E que processo, hein? Eu creio que todos aí que está do outro lado está sendo edificado com esse processo da Maria Aparecida, né? Um processo que veio acompanhado de incerteza, de medo. Ela citou muito aqui o medo. E quem de nós que não temos medo, né? Nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a passar por isso, mas o importante é você sair dessa live ciente de uma coisa, do que ela falou. Ela deixou a carteira de habilitação dela no altar de Deus. E ela deixou no lugar certo, porque a vontade dele é perfeita e agradável. Muitas das vezes o Senhor coloca as mãos para nos abençoar. E aí nós pegamos e colocamos a nossa mão por cima. O que quer dizer isso? Quer dizer que às vezes a gente quer dar uma ajudinha com Deus, né? Querendo apressar o processo de muitas coisas. Só que eu tenho uma palavra para você para finalizar aqui agora. Deus não está trabalhando na promessa para te entregar. Deus está trabalhando em você para tomar posse da promessa. Então fica com isso aí. Toma posse da sua carteira de habilitação, porque você pode, você consegue, porque Deus te escolheu para viver coisas bem maiores e melhores do que você pode imaginar. Amém? Então esse daqui é o potinho da gratidão que a Autoescola Fortunato está dando para Maria Aparecida. E ela vai colocar aqui dentro desse potinho, né? Tudo aquilo que ela viu dentro desse processo e que ainda vai vir dentro do processo dela, que foi para tudo que ela foi grata, né?
grata a todas as pessoas, a Deus, aquela amiga que impulsionou a ela, né? Dizendo, não, se você não mudar de assunto, eu não vou conversar com você mais. Se ela não mudar de né? autoescola. Pra mudar, então é isso aí, né? Outra dica, que a gente já tá finalizando. Ande com pessoas que cabem dentro do processo da sua vida, tá? Porque o céu nos assiste. Então tá aqui o Potinho, eu amo essa pessoa maravilhosa que entrou nas nossas vidas. E é isso aí, né? Vou pedir o pessoal para poder tirar o print, que a gente sempre pede para poder tirar o print da live, né? A gente vai parar aqui para vocês aí printar, tá bom? Postar e marcar a Fortunata. Isso aí. Isso. Boa noite, pessoal. E nós estamos aqui, tá? Pra ajudar no que for preciso. Você falar mais alguma coisa, Aparecida? Não, né? Não. Só um pouquinho, né? Com esse processo aí, gente, o mais gostoso foi quando eu cheguei em casa, que eu fui aprovada, que eu falei com o pessoal, né? E a Viviane colocou o vídeo também, muitas pessoas viram, né? Várias amigas me ligaram chorando. Tem uma amiga que falou assim, olha, você não viu esse vídeo mais de 10 vezes. Lindo vídeo, né? Aí tem amiga que já pediu, né, o telefone da Fortunata, já me pediu o contato do meu instrutor, queria saber quem era o meu instrutor, né? Queria saber qual a outra escola que eu estava. Então, assim, foi a coisa mais linda. Agora você manda a live pra elas, tá? Vou E mandar. o engraçado que o hino, gente, que ela escolheu em fervente oração, né? Quando tu deixares no altar de Deus, foi o hino do vídeo dela, né? Foi o hino do vídeo dela, porque... Foi surpresa Foi que nós surpresa, fizemos né? pra ela, né? Que Que nós ela comentou sobre esse hino, que ela ficou escutando várias vezes. Aí nós fizemos a surpresa pra ela. E na hora que eu vi o vídeo, eu falei, nossa, Deus, vocês não esqueceram do hino, do louvor, que bom. Mas é isso aí, a gente sempre pensa nos detalhes, né, do aluno, para que todos nós, né, podemos sair satisfeitos. Amorosos, né? Isso aí, São gente. os amores de pessoas, viu? Ah lá, Pode vir a que Meire vocês tá falando, vão. eu amo esse hino, a Meire. É isso Pode aí. vir para Fortunato que vocês vão falar assim, realmente. Ela Aqui estava você certa. vai Aqui você se vai se habilitar. habilitar. Com essa encerramos. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, obrigada.